Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, nós estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para termos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a direção para os nossos passos, para este programa e assim por tudo quanto tivermos que fazer, que empreender. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Nós damos graças ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, esta grande congregação virtual que está espalhada por todas as partes, e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor nos dê a bênção, a paz, a vitória, Deus de misericórdia, e também pedimos que o Senhor fale conosco
através da tua bendita palavra que será lida, que será estudada, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E a escritura que nós vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E nós começaremos com o versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos então trazer as nossas notificações para o conhecimento de todos, de nossos trabalhos, de nossa rotina diária na palavra do Senhor na igreja. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos vocês estão convidados a participarem conosco. E neste final de semana, agora, próximo passado, nós tivemos 2 cultos maravilhosos, um em Campinas e um em Santa Bárbara. Os irmãos reunidos ali foram grandemente abençoados. Todos nós recebemos a bênção e a visitação do Senhor nosso Deus. E também, meus amados, ainda em tempo, lembramos que nós publicamos esta programação aqui através do nosso canal Portal da Mensagem Revelada, diariamente de segunda a sábado. E você não deixe de ouvir, não deixe de acompanhar as nossas programações. Também, simultaneamente, nós reprisamos a nossa programação através dos nossos grupos de WhatsApp. Todos os irmãos que desejarem poderão ser participantes de um dos grupos e é só entrar em contato conosco. Nós temos aí na descrição do vídeo o nosso contato para que os irmãos possam solicitar a tua inclusão como participante de um certo grupo. São 3 grupos, não é? E também, amados, nós pedimos, esse é um pedido que fazemos da nossa parte a todos os irmãos, que não se esqueçam de clicar no símbolo de joia, no gostei, no ícone gostei. E também não se esqueçam de clicar no botão ser inscrito, porque assim o algoritmo do YouTube vai impulsionando nossos vídeos cada vez mais e outras pessoas tantas vão sendo alcançadas também pela bênção de Deus e possam ser curados, possam ser cada vez mais orientados, doutrinados pela palavra de Deus, e isso é muito importante para cada um de nós. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, nós vamos agora para a leitura bíblica. E eu gostaria de pedir aos irmãos que prestem bastante atenção na escritura que vamos ler, porque é muito importante para você e para mim e para todos nós que nós estejamos muito ligados quando a palavra de Deus for ser exposta.
e certamente nós temos muitas bênçãos ali para serem recebidas. Portanto, não deixe escapar da tua mente, não é? Então vamos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Bom, vamos parar aqui no versículo 13, não é? Então, nós observamos que o apóstolo São Paulo, chegando ali nesse lugar, ele pregou ali por 2 anos nessa escola. E ele orava pelos enfermos, e então até os lenços de Paulo, eu quero destacar essa porção da Bíblia. Até os lenços de Paulo, que eram levados e colocados sobre os corpos das pessoas enfermas, trazia sobre eles a cura divina e a libertação de espíritos maus, não é? Bom, nós vamos parar aqui então, e agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir neste momento tem por título Nada Me Separa Desse Amor. E quem canta esse bonito hino é o cantor evangélico J. Neto. Então nós vamos ouvir esse louvor e depois nós voltaremos para darmos continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos.
No mar da Galileia, com seus discípulos, Jesus entrou. Como havia bonança na popa do barco, Jesus se deitou. E das lutas cansado, ficando deitado, começou a dormir. Levantou-se a tempestade, com velocidade os quis submergir. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse João, vendo a fúria do mar. Todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Pedro, chegando a Jesus, lhe disse: ó mestre, vem nos valer. Vem, Senhor, tu és forte, nos livra da morte com o teu poder. Jesus se levantou, foi logo ordenando, e o mar se aquietou. E disse com muita bondade: não temas, verdade, que aqui estou. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Jesus falou para as ondas, se fez a bonança e o mar se aquietou. Com calma todos ficaram e glorificaram a Jesus o Senhor. O vento e o mar lhe obedecem, todos reconhecem seu grande poder. E nós, seus servos fiéis, com Jesus pela fé, nós iremos vencer. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite o nosso louvor para a sua honra e sua bendita glória. E agora, meus queridos, nós vamos aqui para a mensagem. E nós estamos, na verdade, com a mensagem A Obra-Prima em pauta. Mas, excepcionalmente, neste programa de hoje, nós vamos ler em uma outra mensagem que ainda não tínhamos lido, por causa de um assunto que nós queremos destacar aqui. O nome dessa mensagem que nós vamos ler é Que é isto na tua mão? E nós estamos aqui no parágrafo 23 e vamos ler a partir do parágrafo 23. E eu quero então chamar a atenção dos irmãos para observarmos atentamente, não é? Agora vamos inclinar a cabeça só por um momento para uma palavra de oração, enquanto falamos com o autor disso. E então orar por estes lenços aqui. Então eu quero que os irmãos não percam isso. Vamos orar por esses lenços aqui. Nosso bondoso Pai Celestial, estamos tão agradecidos por nos reunirmos aqui novamente esta noite, sob a abóboda deste céu, para olhar para os céus, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Estamos tão felizes
por saber que Ele vive e reina hoje e não deixou sua igreja sem uma testemunha da sua ressurreição. E estamos tão agradecidos esta noite que nós, como os filhos de Israel, vamos falar, se for a tua vontade, em poucos momentos, como eles passaram sob seus fardos e olharam para o caixão de José e viam aqueles ossos que ali jaziam, sabendo que Deus havia prometido através do profeta que um dia eles sairiam. E esta noite, como o antitipo de José, o príncipe da prosperidade, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo esta noite, aqui entre nós, como evidência divina de que algum dia nós sairemos deste mundo de problema e pecado, e onde Satanás e todos os seus poderes estão, e estaremos livres dele para sempre. Agora, Senhor, enquanto meditamos nestas palavras, que o Espírito Santo venha, entre na palavra e que ele a reparta a cada coração exatamente como necessitamos esta noite. E que possamos dizer, como aqueles que vieram de Emaús, quando ele partiu o pão e fez algo um pouco diferente do que o ministro comum fazia naquele dia, ele o fez de maneira que só ele poderia fazer. E, Pai, rogamos esta noite que ele faça algo incomum, que não vemos todo dia em todo culto religioso, para que as pessoas saibam que aquele mesmo Senhor Jesus está vivo dentre os mortos esta noite, andando entre as pessoas, fazendo as mesmas coisas que fez então. Concede, Pai, estes lenços. Agora eu chamo a atenção dos irmãos novamente para esta expressão aqui que está no parágrafo 27 desta mensagem que estamos lendo. Que é isso na tua mão? Estes lenços que se encontram aqui estão representando pobres criancinhas enfermas, pais, mães, muitas pessoas acamadas, sofrendo por causa de doenças e opressão do diabo. E, Pai, com as mãos colocadas sobre eles, com oração de todo o coração, rogo que me ouças, Senhor, e sabes da integridade do meu coração, enquanto repreendemos todo espírito imundo, todo poder demoníaco que amarra as pessoas, sobre as quais estes lenços, prestem atenção, sobre as quais estes lenços sejam colocados. E quando estes lenços forem colocados sobre elas, que elas sejam libertadas, Senhor, e partam regozijando-se, e Satanás seja amarrado e lançado nas trevas exteriores. Concede, Pai, ajuda-nos agora
na continuidade deste culto, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então aqui, meus amados irmãos, nós lemos na Bíblia Atos 19. E o destaque que eu quero dar para esta meditação deste programa é sobre os lenços. Você notou que eu chamei a vossa atenção para esse detalhe, não é? Os lenços. Então, quando Paulo estava ali em Éfeso, ele estava pregando ali, e em um certo lugar houve alguns empecilhos, então ele se mudou para pregar ali em uma certa escola de um certo homem chamado Tirano. Então ali ele ficou por 2 anos, e ali ele orava pelos enfermos, expulsava os espíritos imundos e colocava aqueles lenços ali, e ele punha suas mãos sobre aqueles lenços, e depois aqueles lenços eram levados para as pessoas enfermas, e as pessoas, ao serem tocadas por aqueles lenços, eram curadas e também eram libertas de espíritos imundos. E eu estou lendo isto, estou comentando isto, para que nenhum dos meus irmãos, principalmente os da mensagem, não venham a pensar que isto é uma superstição. Não é uma superstição orar pelos lenços, porque isso foi uma prática apostólica e foi também uma prática do nosso profeta William Branham. E então, meus amados irmãos, por que estamos dizendo estas coisas? Porque nós vamos fazer da mesma forma como o irmão Branham fazia e também como São Paulo fez. O irmão Branham orava pelos lenços e depois pedia que as pessoas representantes dos enfermos levassem aqueles lenços e os colocassem sobre as pessoas enfermas, e então crescem que elas seriam curadas e que seriam libertadas de espíritos imundos, e assim sucessivamente. Então, meus amados irmãos, nós vamos ter um momento maiorzinho, um pouco mais extenso, da oração em favor dos enfermos. Portanto, se você tem aí o seu lenço, então faça o seguinte: coloque o seu lenço aí sobre o seu dispositivo receptor, seu celular ou seu computador que está recebendo a mensagem. Façamos como nós aprendemos do nosso profeta. E eu quero mais uma vez repetir: isso não é uma superstição. Isso é real, e isso aconteceu nos dias apostólicos e também aconteceu nos dias do irmão Branham, quando estava aqui no seu ministério. Então eu convido a todos os irmãos agora para nós orarmos em favor dos doentes, em favor dos aflitos, dos oprimidos e assim por diante. E se você tem, então, rapidamente pegue um lenço. Se não for um lenço, mesmo que seja um pedaço de pano, mas seria bom que fosse um lenço do seu próprio uso. Então você colocará esse lenço ali. Você pode pôr o seu lenço sobre o seu aparelho receptor aí, o seu dispositivo, e quando nós orarmos, você vai e coloca esse lenço sobre a pessoa enferma, sobre a pessoa que está oprimida. E certamente, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então, se nós cremos, se você crê, se nós temos a mesma
fé, o mesmo tipo de fé dos apóstolos, se nós temos o mesmo tipo de fé do profeta de Deus William Branham, então nós temos também o mesmo Deus, o mesmo Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então agora, meus amados, eu convido a todos para orarem juntamente conosco em favor das pessoas que estão necessitadas. Feche os seus olhos, ligue o seu pensamento a Deus e vamos falar com o autor da vida, com o autor das nossas vidas e aquele que pode repreender todo mal, que pode expulsar todo e qualquer espírito que atrapalhe a vida de cada um. Oremos todos então. Gracioso e bondoso Deus, nesse instante, ó Pai, nós demos um pequeno espaço de tempo para que os nossos irmãos pudessem ir apanhar os seus lenços e colocá-los sobre o seu aparelho dispositivo receptor que está recebendo esta mensagem, seja o seu celular, seja o seu tablet, o seu computador. Ó Deus bendito, e agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos intercedendo pela vida daqueles que estão necessitados. Que a virtude do Senhor, como dissemos, que não é uma superstição, é uma realidade, uma prática praticada pelos apóstolos e pelo profeta de Deus desta era. Senhor Deus, estende as tuas benditas mãos agora para colocar a tua bênção sobre esse lenço. E quando esse lenço for colocado sobre o enfermo, que as doenças desapareçam, que as doenças sejam expulsas dos corpos, seja qual for a doença, doença de câncer, tuberculose, paralisia, seja o que for que a pessoa tenha, se ela crer, ela receberá a bênção do Senhor. Pai bondoso e santo, eu também peço em favor de todos aqueles que têm problemas no fígado, problemas no coração, problemas nos olhos, problemas onde quer que seja, que a graça, o poder do Senhor que vai sobre esses lenços possa, de uma certa forma, pela fé, expulsar esses males que estejam na vida de cada um, ó Pai. Os espíritos imundos, como acontecia também nos dias do apóstolo Paulo, quando esses lenços eram colocados sobre as pessoas perturbadas, oprimidas, os espíritos imundos se afugentavam, eram afugentados. Portanto, nós expulsamos todo espírito maligno, todo espírito que amarra a vida da pessoa, todo espírito que não deixa a pessoa encontrar o seu caminho, não deixa a pessoa encontrar a sua saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós expulsamos esses demônios. Saiam das vidas, voltem para o vosso lugar de origem. Satanás, aí não é o seu lugar. Nesse corpo criado por Deus, não é o seu lugar. Saia, retire-se daí agora. Que o nome do Senhor Jesus Cristo te repreenda, e esse lenço que está colocado sobre o corpo desta pessoa, transmita sobre ele a bênção, o poder, a graça de Deus, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada um possa estar abençoado. Ó Deus, e nós pretendemos, com a graça do Senhor,
em todos os nossos programas, nós vamos ter esse momento de oração pelos lenços, com os lenços. Então cada irmão que estiver necessitado já vai ficar preparado com o seu lenço, aguardando o momento da oração, aguardando o momento da libertação. Aleluia, porque nós não somos pregadores de história, da história do Senhor Jesus Cristo, uma belíssima história, por sinal, que é a história da morte, da vida, da paixão de Cristo, mas não é isso que nós estamos pregando. Nós estamos pregando um Jesus Cristo real, um Jesus Cristo presente nas nossas vidas, e cada irmão receba essa fé no seu coração, receba essa vitória na sua vida. Cada irmã, cada criancinha enferma seja curada, seja repreendida. Crianças que muitas vezes têm incontinência urinária e faz xixi na cama e molha, cada coisa que perturba seja expulso em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que cada filho do Senhor possa levantar sua mão e dar graças ao Senhor pela libertação, pela cura, pela vitória e por tudo. Deus bendito, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e que mais uma vez nós dizemos que o poder do Senhor vá sobre estes lenços e cure o enfermo ao receber o toque do mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, pedindo e já agradecendo para a glória do Senhor. Amém, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos, meus amados irmãos. Nós tivemos este programa um pouquinho diferenciado, e não é nada que não seja bíblico. Então, portanto, eu advirto a cada irmão que não tem costume destas coisas, não se esqueçam, leia a sua Bíblia então, se você estiver duvidoso. Nós já tínhamos lido em Atos 19, leia novamente ali. E nós estamos aqui com a mensagem para você que não pegou desde a leitura. O que é isto na tua mão? Esse é o título da mensagem. Leia então a partir do parágrafo 23 até o 27, e você vai encontrar que o irmão Brana também estava orando pelos enfermos com o uso dos lenços. Isso não é superstição, isso não é idolatria, não é nada disso, é apenas uma prática bíblica, uma prática apostólica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. E se Ele permitir, nós vamos estar de volta novamente em nosso próximo programa, juntamente nós todos reunidos outra vez. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. Amém. Amém.